Wandinha é a mais nova sensação da Netflix. E é claro que eu vou aproveitar o hype, né, dar uma surfadinha. A série traz mais uma vez a famosa família Addams, mas dessa vez com foco em Wednesday, ou Wandinha. Aliás, tem gente reclamando do nome da série em português. Tá de brincadeira, né? A Wandinha é conhecida assim no Brasil desde a década de 70. E tá de sacanagem querer chamar a série de quarta-feira, né? Enfim, a série traz uma união única e bastante coerente com essa família mórbida e irreverente. E o diretor, Tim Burton, conhecido por obras que também misturam o terror com comédia, irreverência e sarcasmo. E as referências na série também são abundantes, trazendo, por exemplo, a atriz Christina Ricci, a Wandinha dos filmes da década de 90, como a professora Marilyn Thornhill. Outra referência constante é a de Edgar Allan Poe, escritor e poeta, autor de obras como O Corvo. Então hoje nós vamos falar sobre os contrastes trazidos tanto pela família Addams, quanto pelas obras de Tim Burton e também de Allan Poe. E se você também está acompanhando a série, já deixa a sua curtida aqui no vídeo para a gente mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. E se tiver bastante engajamento nesse vídeo, a gente faz outro vídeo falando de Wandinha. Caso você ainda não tenha visto a série, fica despreocupado que nessa análise a gente não vai ter nenhum spoiler. A família Addams já é muito conhecida do público geral. Mas Wandinha traz algumas novas nuances, sem deixar de lado algumas características absolutamente marcantes de sua família, como a paixão de Gomez por sua esposa Mortícia. Em Wandinha, somos apresentados a um universo mais expandido, com outras crianças igualmente estranhas e com uma escola, a Escola Nunca Mais, que tem lá suas semelhanças com o universo de Harry Potter. Durante os episódios, vemos Wandinha se tornar uma investigadora, usando seu brilhante intelecto para desvendar uma trama com ramificações do presente, no passado e até no futuro. As origens da família Addams remontam ao ano de 1938, ainda no formato em quadrinhos, onde os personagens ainda não tinham nem nome. As tirinhas eram publicadas no jornal The New Yorker e era uma sensação, tendo sido publicadas por mais de 50 anos, inspirando diversos artistas, inclusive o próprio Tim Burton. E a família também passou por outros meios, como os filmes da década de 90, que inclusive foram oferecidos a Tim Burton, que acabou recusando o projeto. Enquanto outras produções mostram mundos coloridos e otimistas, a família Addams, desde a sua criação por Charles Addams, sempre demonstrou uma valiosa inversão de valores. Enquanto a cultura americana se inspirava no sonho americano, a família Addams ia pelo caminho oposto, denunciando a diferença entre o mundo das aparências do mundo de verdade. Uma das características que mais se destacam em Wandinha é a sua capacidade de dizer o que pensa sem rodeios e a sua falta de preocupação com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Ou seja, ela não tem o menor compromisso em ser agradável. E isso a torna muito mais sincera, muito mais transparente. O que assusta as pessoas ao seu redor não é a sua pele pálida ou mesmo seu fascínio com o mórbido. Ela é intimidadora, sobretudo por sua capacidade de dizer aquilo que ninguém mais tem coragem de dizer. Durante o seriado, vemos referências a distintos momentos na história que mostram como que grupos de pessoas foram perseguidos simplesmente por serem diferentes. E é principalmente aí que vemos uma união entre a essência da família Addams, dos trabalhos de Tim Burton e das obras do escritor Allan Poe. Allan Poe pode ser considerado um dos autores mais importantes de todos os tempos, tendo sido o criador, por exemplo, do estilo investigativo, que mais tarde inspiraria obras como Sherlock Holmes. Tendo nascido em 1809, Allan Poe perdeu sua mãe e sua irmã ainda jovem,
o que o transformou numa pessoa mórbida, o que o levou também a escrever poemas cheios de angústia. Um de seus trabalhos mais famosos é O Corvo, onde o homem é atordoado pelos pensamentos de sua grande paixão, chamado Lenora. Sofrendo com o luto, o homem ouve à porta alguém batendo. Depois, ouve os mesmos sons vindos da janela. Ele percebe, afinal, quem estava batendo era um corvo, que repetia a mesma coisa, nunca mais. Nunca mais, claro, o homem veria Lenora. Nunca mais ele seria feliz, nunca mais ele poderia ser confortado por ela. A cada vez que o pássaro dizia nunca mais, o homem sentia aquilo como uma bicada no seu próprio coração. O próprio nome da escola de Wandinha, Escola Nunca Mais, é uma homenagem ao poema de Allan Poe, tendo inclusive um letreiro adornado por corvos, como é possível ver logo na introdução da série. A família Addams, Allan Poe e Tim Burton trazem, através daquilo que não queremos ver, as verdadeiras facetas dos seres humanos. Todos eles nos fazem um lembrete de que as aparências podem nos enganar de maneira formidável. Como já mencionamos, a família Addams acaba sendo o oposto daquele modelo proposto pelo sonho americano. No entanto, o que está por trás dessa fachada macabra é uma família justamente unida e amorosa. Por mais que essas demonstrações de afeto sejam um pouco exóticas, digamos assim. A família ri, por assim dizer, da construção de famílias que ostentam carros, brilho e glamour, enquanto estão muito longe de ter um amor como o de Gomes e Mortícia. Para trazer um contraste da vida real, podemos ver como que os casamentos da família real britânica são complicados. A série The Crown, por exemplo, mostra como a família real busca manter a sua imagem a qualquer custo, quando na verdade enfrenta problemas gravíssimos. A aparência ganha maior importância do que a realidade. E esse é o caso comum também de pessoas que trabalham com mídias, com redes sociais e que acabam, intencionalmente ou não, se vendendo como possuidores de vidas lindas e maravilhosas, até que escândalos surgem para denunciar a verdadeira realidade. Mais ainda, essas obras nos advertem para os constantes problemas que temos ao julgar os outros. Na vida real, aqueles que vemos como monstros são frequentemente as vítimas. Outro exemplo disso, que também é explorado na série, é a caça às bruxas. Entre 1693 e 1694, por exemplo, aconteceram os famosos julgamentos de Salem, onde dezenas de pessoas foram mortas e a maior parte delas por enforcamento. Os julgamentos de Salem buscaram exterminar as bruxas. E é claro que eu nem preciso explicar o quanto que isso é ridículo, né? De maneira resumida, a região de Salem já vivia em um estado de tensão por conta de conflitos entre colonos e povos indígenas da região. A região era povoada por pessoas bastante religiosas e que acreditavam piamente na existência de bruxos e demônios. Tudo começou a piorar quando algumas garotas tiveram ataques que não podiam ser muito bem explicados na época. A explicação, no entanto, foi a de que alguém estaria praticando feitiçaria. Ao ouvirem os relatos, outras garotas também começaram a ter ataques, simplesmente por uma questão de sugestão. Aliás, só para abrir um parêntese aqui, esse é um problema bem complicado na psicologia. Só o fato de você narrar ou listar os sintomas de um ataque pode influenciar pessoas a terem esse ataque. Esse é um problema muito comum com crises de ansiedade, por exemplo. Só de você explicar como que funciona a crise de ansiedade, muita gente acaba sendo sugestionada. Então o que aconteceu em Salem foi mais ou menos isso. Quanto mais pessoas tinham ataques, mais pessoas eram influenciadas a terem ataques. E isso fez surgir uma onda de acusações de bruxaria. E aí que as pessoas que eram mais frequentemente acusadas
eram justamente as que não seguiam os padrões. Por exemplo, se a pessoa não fosse à igreja e não usasse as roupas daquela igreja, já era meio caminho andado para sofrer alguma acusação de bruxaria. Pegamos esse exemplo porque é um que tem implicações na série, mas poderíamos também falar de judeus, de ciganos, enfim. Poderíamos falar de vários grupos que acabam sendo vistos como os monstros e acabam sendo as verdadeiras vítimas. Wandinha, no entanto, não se sente constrangida em ser diferente. Muito pelo contrário, ela teria horror de ser igual aos outros. Mas é claro que ela também vive seus próprios desafios. Um dos pontos psicológicos trabalhados na série é o conflito entre mãe e filha. E como, de certa maneira, queremos buscar caminhos opostos aos de nossos pais, só para nos mostrarmos como pessoas diferentes. Mas a verdade é que isso também é um problema. Não devemos seguir um caminho nem porque nossos pais o seguiram, nem tampouco porque eles não o seguiram. A série, portanto, nos faz refletir sobre o que é ser original e quais são os sacrifícios envolvidos nisso. Mas ser diferente nem sempre é questão de escolha. Você pode escolher uma roupa diferente, mas não pode escolher a sua sexualidade, não pode escolher a sua origem e nem pode escolher a sua própria família. Wandinha mostra, portanto, que ser diferente não é ser pior e nem tampouco motivo de vergonha. E muito obrigado você que assistiu até aqui. Lembra de dar aquela curtida, ativar o sininho. E já pensou em debater sobre esse tema diretamente comigo e com a nossa comunidade? É só virar apoiador. Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto e exclusivo de apoiadores do Telegram. Até lá.